Unidade 4, Probabilidade e Análise Combinatória. Aula 28.2, Conteúdos. Análise combinatória. Aplicações. Questões contextualizadas envolvendo fatorial, arranjo e permutação. Habilidade. Resolver situação-problema que envolva permutações simples. Vamos dar continuidade à nossa segunda parte da nossa aula de hoje. Então, antes disso, fazemos a nossa revisão como sempre. Então, vamos a ela. Então, nós vimos que em nosso país as placas dos automóveis são compostas por 3 letras, né? Não repetidas e 4 números entre 0 e 9 repetidos. Usando as 26 letras do nosso alfabeto e os 10 algarismos, quantas placas diferentes, podem ser feitas? Então, nós vimos aí o cálculo, realizado para esse tipo de problema. Nós tínhamos na primeira escolha 26, na segunda escolha 25 e na terceira escolha 24 opções, Para a primeira aqui dos números nós teríamos 10 opções, para a segunda 9, para a terceira 8 e para a quarta 7. Isso me daria um total, de número de placas com números e letras distintas, que dava algo em torno de 78 milhões, mais ou menos, Seria, no caso, 26 vezes 25 vezes 24 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Daria 78 milhões 624 mil. Então, dessa forma, nós resolvíamos esse tipo de problema, ok? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Porém, vamos ver aí o que temos para o nosso desafio. De quantas maneiras diferentes podemos arrumar de baixo para cima os livros de português, matemática, física e química? Ok? Muito bem. Lançado o desafio, vamos dar continuidade agora à nossa aula de hoje. Permutação simples é um caso particular de arranjo simples. É o tipo de agrupamento ordenado onde entram todos os elementos. Então, nós temos a forma para a permutação simples dada por P de n igual a n fatorial. Certo? Então, vamos ver um exemplo aqui. Exemplo 1. De quantas maneiras diferentes podemos acomodar 5 pessoas em um carro de passeio, sabendo que todos podem dirigir? Então, nós temos o nosso carro aqui, nosso lançamento do ano, nosso Fuscão preto, e nós sabemos que um carro de passeio, de modo geral, pode acomodar no máximo 5 pessoas. Então, se nós temos essas 5 vagas dentro de um carro, e partindo do princípio de que todos podem dirigir, nós poderíamos ter, para o motorista, para o motorista 5 opções, para o carona do motorista 4 opções, para os passageiros, passageiro 1, sentado, vamos supor, da esquerda para a direita, 3 opções. Passageiro 2 ficaria no meio do banco traseiro, 2 opções. E na extrema direita, passageiro 3, 1 opção. Então, efetuando o produto dessas possíveis posições, nós teríamos 5 vezes 4,
20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120 formas diferentes de nós distribuirmos essas 5 pessoas dentro de um carro de passeio. Lembrando que, nesse caso, todas as pessoas estão habilitadas a dirigir, certo? Então, o problema muda de contexto se mudar a realidade da situação. Vamos supor que de 5, apenas 2 saibam dirigir, então a situação já vai ser diferente, ok? Então, para dar uma ênfase melhor a essa permutação, vamos acompanhar o vídeo que nos aguarda. Quantos números de 3 algarismos sem repeti-los poderemos formar com os valores 1, 2 e 3? Pelo princípio fundamental da contagem, temos 3 multiplicado por 2 multiplicado por 1, que será igual a 6 possibilidades. Ok? Viram como é que é feita aí a distribuição das possibilidades envolvendo valores distintos, independente, né, deles estarem numa ordem qualquer. O importante é que quando muda a posição, muda o contexto do elemento em si. Então vamos dar uma reforçada a mais no próximo vídeo. Anagrama é uma espécie de jogo de palavras resultando do rearranjo das letras de uma palavra ou frase para produzir outras palavras, utilizando todas as letras originais exatamente uma vez. São frequentemente expressos na forma de uma equação com símbolos de igualdade separando o objetivo original e o anagrama resultante. Quantos são os anagramas da palavra gato? Muito bem, então nós vimos aí as possibilidades dos anagramas, né, que são como nós podemos ordenar as letras de uma determinada palavra, né, formando uma outra palavra que não necessariamente tem algum tipo de sentido, como nós vimos agora há pouco com o exemplo da palavra gato, ok? Então vamos acompanhar a cartela para entender melhor esse raciocínio. Vamos fazer junto no quadro. Pelo princípio fundamental da contagem, nós teríamos, né, a nossa palavra gato, não é isso? Então, nós temos a palavra gato, certo? Então, se nós vamos formar um anagrama, nós podemos ter, dispondo dessas letras, para a primeira posição, quantas letras? 4, né? Se eu já usei, vamos supor, o G, quantas opções eu tenho para a terceira letra? 3. Vamos supor que eu tenha usado o T. Para a terceira posição, nós temos quantas opções? 2. Vamos supor que eu tenha usado o A. E só me resta uma opção para a quarta letra. Multiplicando isso daqui, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Ou seja, nós temos 24 possibilidades, ou seja, 24 anagramas. Concluímos que se N elementos distintos estão, né, o número de agrupamentos ordenados que podem obter como todos esses N elementos é dado por, né, N que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2, que multiplica N menos 3, N menos 4, e assim sucessivamente até chegarmos a 3, 2, 1, o que significa que nós temos o N fatorial, correto? Bem, esses agrupamentos, eles podem, né, ser ordenados, né, diferem pela ordem, ou recebem nome de permutação simples, indicados por P de N, que é o mesmo que N fatorial, ou seja, o número de permutações simples de N elementos.
correto? Ok. E a situação, né? De modo que esses agrupamentos se diferem pela ordem. Então imagine uma situação na qual você tenha que montar uma equipe, né? Vamos supor aqui de basquete, em que de futebol de salão, que é mais simples de entender, né? Nós teríamos o nosso goleiro, o ala 1, o ala 2, né? O fixo e o pivô. São 5 pessoas, né, que compõem o nosso time. De quantas maneiras eu poderia armar esse time, partindo do pressuposto que todos os atletas jogam em todas as posições? Seria a mesma linha de raciocínio, né? Nós teríamos 5 opções, seria 5 fatorial, né? Então nós teríamos 5 opções para o gol, 4 opções para o fixo, 3 opções para o ala direito, 2 opções para o ala esquerdo e 1 opção para o pivô, né? Multiplicando isso daqui, nós iríamos obter 120 formações diferentes para se montar esta equipe. Ok? Muito bem. Muito bem, então com isso, né, foi um pouco corrido em função das mudanças que nós tivemos. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.